Olá pessoal, boa noite, eu sou o Guilherme e vou falar um pouco sobre o extrato fônico. Então, o extrato fônico, ele nada mais é do que a trilha sonora do poema, né? E ele é definido pelo pé, pelo metro, pelo ritmo, mas ele não se delimita somente a isso, né? Ele abre assim possibilidades de outros elementos de combinação, ou seja, há outros elementos além desses que foram citados que entram nessa combinação quando você vai interpretar um determinado poema. Então, aí no slide diz assim: a riqueza de uma obra decorre de um conjunto de muitas variáveis em feliz combinação. Ademais, o mesmo vale para qualquer manifestação artística. Então, no caso do texto poético, a boa realização, a riqueza da peça, ela depende da combinação apropriada, insisto, intencional ou não, de vários elementos. Isso porque há casos em que uma composição é inspirada, quer dizer, o autor não a elabora mentalmente e formalmente, conceitualmente. Há belas obras que são sentidas pela mente ou pensadas pelo coração e são concretizadas sem muita interferência teórica. O autor ele não trabalha nelas com planejamento e por longo período de tempo, né? São composições quase instantâneas, porém não ingênuas, pois todo o cabedal do conhecimento, toda a experiência do autor estarão presentes e serão ao mesmo tempo o móvel e o filtro da criação. Volto a dizer mais uma vez, o valor de uma obra ele decorre do conteúdo estético, da mensagem mais facilmente perceptível, do domínio da técnica pelo autor, do domínio da língua e dos recursos linguísticos e estilísticos disponíveis. Inclusive o extrato fônico, né? E decorre também de algo mais além de suas universalidades, decorre da abrangência dos aspectos temáticos, uma amplitude não sofisticada, mas sim singela. A expressão que nos leva a refletir sobre os aspectos fundamentais da vida. Então, quando uma obra desse tipo é escrita, todos os seus componentes formais, bem utilizados, bem combinados, reforçam o conteúdo semântico. Ou seja, nos possibilita assim o fácil entendimento, né, da mensagem do poema, daquilo que o autor quis passar, daquilo que o autor quis transmitir, né? Então, possibilita, mais uma vez falando, a interpretação que a gente tem sobre o poema. E era isso a minha contribuição para o trabalho e obrigado pela atenção. Como já dito pelo colega, né, o extrato fônico, ele é o que? Ele é a trilha sonora do poema. Né? Ele pode ser definido pelo pé, pelo ritmo e outras características. Né? Uma dessas características seria a rima. Né? E o que seria a rima? A rima ela vai ser uma homofonia externa, constante de repetição da última vogal, né? Tônica do verso e dos fonemas que eventualmente a seguem. Né? A seguir serão trabalhadas algumas rimas, né, no slide. Então, ali tem repetição de vogais, uma rima soante, uma toante ou vocálica. Então, aqui, ó, o rosto em que me encontro e que a nuvem contempla vai se mudando noutro só pela relembra. Ou, no caso também aqui, pela repetição apenas de consoantes. Então, tanto de vogais como pela repetição de consoantes, né, que tem ali a rima consonântica. Então, flabela, flébio, lábio, Isabela, nota e núbio. Isso aqui já é de Manuel Bandeira. Aí uma outra rima seria a rima homofônica e homográfica. Né? Tem aqui, tem no seio 2 pássaros que pulam a contato de um beijo. Nos pequenos pés que as sandálias sôfregas osculam. Na coxa, no quadril, no torso, airoso. Todo o primor da calipidia, Vênus. Isso aqui já é de Olavo Bilac.
Aí uma outra rima seria da rima normal, né? Que a rima normal ela ainda vai se distinguir, né, da rima interna, que pode ser intraversical ou intraversical. Então aqui, ó, são belas, bem eu sei, essas estrelas, mil cores divinais têm essas flores, mas eu não tenho, amor, olhos para elas. De Almeida Garrett. Então, assim, essa análise de equivalência sonora de um poema não inclui apenas a rima, tem ali também as figuras de palavra, como a literação, o quiasma, a paronomásia e a onomatopeia. Então, a literação, já vai ser o quê? É aquela homofonia intraversical ou intrafásica, constituída pela repetição de vogais ou consoantes. Então, o mar todo com fogo e ferro, ferve. Já o quiasma aqui vai ser aquela aliteração cruzada, né? Ou seja, ela vai ser aquela que é produzida pela repetição de fonemas ou de lexemas externos e medianos. Tem ali o esquema AB, BA. Então, minha viola bonita, bonita viola minha. Isso aqui já é de Mário de Andrade. A paronomásia usam-se palavras semelhantes no som, mas diferentes quanto ao sentido. Então, a mameluca é uma maluca, saiu sozinha da maloca. O boto, bate, beat, de Manuel Bandeira. A onomatopeia, né, vai ser o quê? A tentativa de estabelecer uma relação estrita e não convencional entre o plano de expressão e o do conteúdo. A imitação do som natural da coisa significada é dada pela escolha e disposição de fonemas, de modo que o significante remeta diretamente para o significado. Então, aqui é o bonde de de Lena e Esguicha Luz, de Oswaldo de Andrade. Então, é isso. Quanto à acentuação, a rima se chama aguda ou masculina, se as palavras que se rimam são oxítonas, grave, feminina. Se os vocábulos são paroxítonas, esdrúxula. Se a rima se realiza entre segmentos, proparoxítonas. Aqui tem um poema de Raimundo Corrêa, né? Vou ler aqui. Um mavioso arpejo de cítara ideal, de luz solar um beijo em prisma de cristal. Geram-te, rosa súplice, que amor e que inocência formam-te o ser, é dúplice a tua essência. Aqui, né, tem no primeiro verso uma rima grave, na segunda é aguda, na terceira grave, na quarta aguda, na quinta esdrúxula, na sexta grave, na sétima esdrúxula e na última grave. Cabe observar que as palavras inocência e essência, embora sejam praparoxítonas, elas são de rima grave. Né? Por quê? Porque as duas últimas sílabas elas se contraem em uma por sinérese. Né? E a rima das duas quadras transcritas ela vai ser o quê? Alternada ou cruzada. AB, AB. Pois os vocábulos rimantes se sucedem alternadamente. Além desse esquema, mais dois são de uso frequente. A rima emparelhada ou geminada, a ABB, em que as palavras que rimam são contíguas na leitura vertical, e a rima é intercalada ou entrelaçada, em que o esquema da alternância se mistura com o esquema de contiguidade, ABA. Um verso que não rima ele vai ser chamado aqui de rima perdida ou órfã, indicada pela letra X. Aqui eu coloquei umas outras rimas. Por expansão, né, tem a rima rica. E essa rima rica, ela vai se dar quando? Ela se dá quando a homofonia se estende até a consoante de apoio da última vogal tônica, tá? Então, aqui, ó. Tudo é luz e esplendor. Tudo se esfuma. As carícias da aurora, o céu risonho, ao flório bafo que o sertão perfuma. Né? Então, tem ali o perfumazinho, né? Perfume. Esse aqui é o de Fagundes Varela. A outra rima seria a rima idêntica ou leximática, né? Que é quando a homofonia atinge a vogal pré-tônica e pode se estender a todos os fonemas, né? Então, aqui, no caso, vai
A homofonia ela atinge a vogal bretônica e vai se estender a todos os fonemas. Tem aqui um trecho, um prêmio ainda da justiça eterna. Basta um sonho, o respirar de um silfo, o amor de uma alma compassiva e terna. Já uma outra rima aqui seria a rima incompleta, né? Que seria ali por restrição, né? Em que ela vai se dar como por uma repetição apenas de vogais. Então, ali tem repetição de vogais, uma rima soante, uma Elídia. A elídia é uma palavra que foi usada por poetas gregos e latinos para indicar um canto triste, geralmente devido à morte de um ente querido. A palavra ela é derivada do armênio e ela significa bambu. E a razão dessa origem é que antigamente os cantos de tristeza e de dor, eles eram acompanhados de uma flauta de bambu. A forma estrófica desse canto era o dístico, que era composto por um hexâmetro e um pentâmetro. E a temática dessa elídia é um canto grave, genômico e didático, ou seja, ele tenta buscar uma reflexão dos sentimentos profundos do ser humano. A elídia, ela foi um dos meios mais utilizados pelos poetas ocidentais, como Camões, Garcilaso e Cecília Meirelles. Bom, eu trouxe um poema da Cecília Meirelles que se chama O Lamento da Noiva do Soldado. Vou ler para vocês. Como posso ficar nesta casa perdida, neste mundo da noite sem ti? Ontem falava a tua boca a minha boca, e agora que farei sem saber mais de ti? Pensavam que eu viesse por meu corpo e minha alma. Todos os olhos são de cegos. Eu vivia unicamente de ti. Teus olhos, que me viram, como podem ser fechados? Aonde fostes, não me chamas, não me pedes. Como serei agora sem ti? Cai neve nos teus pés, no teu peito, no teu coração, longe e solitário. Neve, neve. E eu fervo em lágrimas aqui. Cecília Meirelles. Esse canto de Cecília Meirelles ele é composto por 5 estrofes, cada uma contendo 4 versos, e o nível fônico é a repetição das expressões senti, que está no primeiro e no quarto na primeira e na quarta estrofe, e de ti, que está na segunda e na terceira estrofe, que rimam com aqui, que está na última estrofe, na quinta. O título, ele apresenta 2 personagens que atuam no enunciado e na enunciação. É a noiva e o soldado, e o tema, que é o lamento. Ao nível do discurso, o narrador, que é a noiva, ela se dirige ao tu, que é o soldado, e está ausente. Ao nível da fábula, os mesmos personagens eles exercem funções diferentes. A noiva, ela é o sujeito que sofre pela ausência do objeto, e esse objeto é o soldado. Em relação à análise do poema, na verdade é uma análise bem resumida. A primeira estrofe, ela abre o poema com uma interpretação retórica sobre a possibilidade de viver sem o amor. Na segunda estrofe, é estabelecido o paralelo contrastivo entre o ontem e a felicidade e o hoje e a tristeza. A comunicação entre entre a jovem e o soldado era uma relação de contato físico. E aí, devido à partida do soldado, esse contato físico não tem mais e a jovem ela entra num estado de insegurança e desconcerto. E aí, na terceira estrofe, sugere que o amor verdadeiro ele é paradoxal e ele vai além do bom senso. Na quarta estrofe, aparece outra interrogação retórica. Os olhos que viram o amor não podem morrer. A oposição semântica ela é conferida pelo nível espacial. O longe ele é o lugar da solidão e da tristeza, e o aqui, o madrigal.
Bom, o madrigal, ele é um gênero musical profano ou a sua composição poética que surgiu na Renascença italiana entre o século XIII e o século XVI. Ele é composto por 2 tercetos e 2 dísticos, podendo também apresentar uma estrutura livre. A temática que mais aparece no madrigal é o idílio pastoril e o galanteio amoroso. Por isso que o madrigal ele é bastante cultivado na época do arcadismo. Ou seja, o madrigal ele é uma forma poética que está ligada à música, cujos seus versos denotam sobre delicadeza e lirismo. Então, hoje eu irei falar um pouco sobre o gênero textual canção, o que significa, como podemos identificá-los ali no texto, suas características, suas semelhanças com outros tipos de gêneros textuais, e ele é bastante importante no nosso dia a dia. Então, o gênero textual canção consiste basicamente em uma forma musical que está destinada a vários tipos de composições. E essas composições podem ser composição musical acompanhada de textos poéticos. Então, essas cantigas, elas se assemelham muito, né? Podemos citar como exemplos as cantigas populares da Idade Média, que se tornaram popular, que eram as cantigas de amor, de amigo, como por exemplo. Então, nesse período, os músicos, eles faziam suas declarações tanto de amor, como também desafeto por meio de versos musicados. Então, a canção, ela pode ser interpretada por um vocalista, por trio, por uma dupla, e assim por diante. E, normalmente, os versos, eles são de forma de poesia, mas também existem canções cujas letras são escritas em prosas. E essas canções, elas podem ser divididas em várias categorias diferentes, que podem incluir as canções populares, as artísticas e canções musicais de música popular também. Então, esse gênero, ele envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, com a seleção de palavras, a rima, então com a musicalidade das palavras. O gênero textual, ele se assemelha muito, a canção se assemelha muito com o poema, porque ambos trabalham com recursos expressivos, então, tanto com a linguagem poética, também com o apoio da métrica fixa e pode não ser fixa também. Tem a questão das rimas também, tem o ritmo, a forma como são organizados os discursos, entre outros fatores. E esse gênero textual, canção, está totalmente presente no nosso dia a dia e podemos perceber que são vários os efeitos e sensações que a canção causa nas pessoas que têm sensibilidade em apreciá-las.